Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. A partir de agora, será transmitido o podcast Falando Sério, com o apresentador Rogério Nogueira. Boa noite, mais uma vez estamos aqui com o podcast Falando Sério. É um grande prazer estar recebendo vocês aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aí do outro lado da telinha, acompanhando sempre o podcast Falando Sério, todas as segundas-feiras. E hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, a qual o programa podcast se colocou à disposição a falar um pouco sobre essa questão. É uma questão que a gente sempre tem que comentar do câncer, né? A gente sempre fala no Outubro Rosa, mas nós temos também que lembrar em outros meses que acontece essa situação. E, lógico, essa prevenção que sempre tem que acontecer. Mas antes de mais nada, eu quero que você acompanhe o nosso programa se inscrevendo. Eu preciso disso, que vocês se inscrevam. Eu estou com 100 e poucos lá, mas são 100 e poucas pessoas aqui, ó, da orelha, gente especial, mas gente que eu gosto demais do coração. Mas é muito fácil, é só você acessar o canal PCast Falando Sério. E se tiver qualquer dificuldade, vá pelo caminho do Instagram. Me segue no Instagram, PE Falando Sério. P de programa, né? P Falando Sério. E lá no Instagram vai estar o link do YouTube. Você se inscreve, que dá o seu likezinho sempre lá, convida os seus companheiros, sua família, para a gente se alavancar aí e a gente ficar conhecido em todas as regiões, fora da cidade. Vocês aqui que nos acompanham aqui de Itaperuna, Cardoso Moreira, Italva, Muriaé, Espírito Santo, Rio de Janeiro e por aí vai. Gente, e hoje, essa convidada de hoje é uma convidada, inclusive conhecida na nossa região, mas é conhecida internacionalmente também, falando para vocês. Ela é conhecida internacionalmente. Esteve agora recentemente de uma viagem fora do Brasil, nós vamos estar falando sobre isso também. E essa pessoa, eu acho que eu vou apresentar ela daqui a pouquinho. Por quê? Primeiro, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado, que vocês vão acompanhar agora nesse instante, que eu vou dar uma boa noite para ela, para que ela também cumprimente todos vocês, que é a minha companheira, a Cristiane, a minha esposa. Cristiane, boa noite. Boa noite, pessoal. A gente está aqui para trazer informação, para conversar, para bater um papo com uma pessoa muito especial. Eu olho os stories dela, às vezes eu tô assim, eu dou risada sozinha com as loucuras. Gosto muito desse astral, dessa pessoa bacana que ela é, e tem, assim, com certeza, muita história, muita coisa bonita para trazer pra gente. Cristiane, queria eu ter, né, o dom de como ela foi apresentada há uns tempos atrás aí. Queria eu ter esse dom, mas eu vou tentar falar de uma forma bem natural, né? Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, com vocês,
Poliana Botelho! Boa noite, Poliana! Boa noite, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, falando com a região, né? Não só Muriel, não só Itaperuna, mas eu acho que a região inteira. Eu acho que é muito importante o assunto que a gente vai abordar aqui. E como você falou, não só do câncer, mas assim, uma história inteira que tem em minha vida, mas o câncer é uma história que a gente é um ponto que a gente tem que tocar, não só em outubro, como você disse, mas assim, acho que todos os dias da vida para as pessoas tomarem cuidado e se cuidarem, né? É isso aí. Para não evoluir, não piorar ou nem ter, né, na verdade. Poliana. Então, Poliana, muito obrigado por estar aqui. Nós que agradecemos. Desculpa minha voz aqui. Nada. Estava no evento ali, acabei gritando e acabei ficando um pouco rouca. Poliana, você sempre quando entra no octógono, você está preparado para o combate. Isso nós sabemos que existe o combate. E nós aqui também, do outro lado da telinha, nós vamos estar preparados, eu e a Cristiane. Eu te falei, nós vamos estar preparados. Nós viemos hoje preparados. Vamos preparar aqui porque... É homenagem a você, guerreira. Que lindos. Nós estamos preparados aqui. Aqui, ó. Toca aqui. Isso. Gostei, boa ideia. Gente, essa luva, na verdade, é uma luva até de grande importância para o dia a dia da Poliana, porque é essa luva que trouxe a vitória para ela, né? No ramo profissional e também no ramo, eu posso falar assim, na arte, na prática, né? Pessoalmente, essa luva significa muito, né? Mas essa luva hoje, nós vamos estar simbolizando ela, a luta contra o câncer. Então, eu e a Cristiane, nós estamos aqui sempre, né, nessa luta incansável, né, sobre essa questão, e nós vamos falar sobre essa questão hoje, nesse momento. Mas antes de mais nada, eu gostaria, Poliana, que você dissesse um pouco para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando pelo YouTube, como é que você iniciou essa sua carreira, como é que foi a sua determinação desde a infância, as suas origens, fala pra gente aí que aquelas pessoas ainda que porventura ainda não te conhecem. Então, o meu cenário é um pouco diferente do que todos têm costume, né? Que geralmente atletas de luta começam às vezes mais novos. Eu não tive essa oportunidade de começar nova, eu desde 7 anos eu jogava vôlei, jogava handball, estudei em escolas particulares ganhando bolsa pelo fato de praticar vários esportes, nadava também, fazia todos os esportes, então acabei ganhando bolsa. Eu já estava parada até que eu acabei me profissionalizando no handball, mas joguei em algumas cidades fora, eu passava em alguns testes, mas aí meus pais não tinham condição de me manter numa outra cidade, e nem o esporte também não, no handball no caso na época, mas infelizmente não deu nada, e isso foi uma coisa que me frustrou muito. Eu fiquei muito frustrada assim, por não ter conseguido, porque eu corri muito atrás disso, dessa conquista, né, dessa realização que eu tinha como pessoal. E depois disso, depois de muitos anos, eu já tinha até parado de jogar, já estava trabalhando, eu estava trabalhando já, malhava muito. O único esporte que eu mantive assim foi a academia. E depois, uma amiga minha, Raquel, né, de mulher, me chamava direto: Poli, vamos lá, vamos fazer uma aula de Muay Thai, que não sei o quê. Eu falei: não, isso não é pra mim não sei o quê e tal. Ela era doida pra eu ir, porque como eu tinha uma facilidade para esporte, ela achava que aquilo seria também seria bom pra mim, né? Só que ela me chamava, eu nunca, não. Até um dia que ela me chamou e eu fui. Ainda bem que você foi. E o primeiro chute que eu dei no saco, cara, eu falei, o professor já me chamou, luta pra mim. Eu falei: não, calma aí, não é assim que as coisas acontecem, né, e tal. E daí em diante eu continuei treinando, continuei me dedicando ali. Com 3 meses eu fiz minha primeira luta de Muay Thai,
com mais 3 eu fiz a segunda, depois eu fiz uma luta de MMA. Foi onde eu comecei a me encantar pelo esporte. O esporte é um esporte relativamente novo, então eu comecei com 24 anos. Então vamos dizer assim, para um esporte já olímpico e tal, essa idade é um pouco avançada. Mas como o MMA é um esporte novo, então a gente conseguia entrar mais no. Agora já começou já ver criancinha treinando Ei, bravamente. Poliana, quem te vê lutar, quem vê, acha que você faz isso desde criança. É por conta, é por isso que eu falo que, tipo assim, eu me dediquei muito, porque a frustração do handball, eu falei que eu nunca mais queria sentir aquele sabor. É muito ruim você se dedicar em uma coisa e você não conquistar. Na verdade, eu conseguia passar nos testes, que é onde é o mais difícil, só que eu não tinha condição, mesmo assim, no final de tudo eu não consegui. Então foi frustrada, né? Então eu me entreguei muito na luta. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, para mim foi uma mudança radical demais, né? Porque todo mundo sabe que Murié é uma cidade pequena, Rio de Janeiro um centro muito grande, né? E quando eu mudei para o Rio, eu mudei para dentro da comunidade. Então, para mim, mais diferente ainda, né? Porque eu morava na casa dos meus pais, morava numa cidade pequena, onde que você anda a cidade, 20 minutos e acaba. Aqui, Rio de Janeiro. Qualquer lugar que a gente vai é meia hora. É outro mundo, Rio de Janeiro. É outra Para quem a gente realidade. sai de cidade pequena, de interior. Né? Ainda mais a gente mineiro, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente é meio confia demais nos outros e tal, né? Então a gente tem que tomar até um certo cuidado, né? Mas morei na comunidade por 4 anos, fui muito bem acolhida, assim, pelos moradores, pelas pessoas que moravam lá, assim, nunca tive nenhum problema, até muito seguro, sim, sabe? Mas é uma mudança totalmente diferente, né? De você sair de uma cidade pequena, você sair da casa dos pais para entrar num grande centro, numa comunidade. Mas é aquele negócio, quando a gente vai atrás de um sonho, a gente tem que se dedicar muito e abdicar de certas coisas. Que eu acho que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Então, foi muito importante, né? Até eu conquistar, né? Tudo que eu tenho até hoje. Foram muitas conquistas, graças a Deus, né? Graças à dedicação. Quando eu mudei para o Rio, eu fiz a primeira luta de MMA aqui pelo Rio de Janeiro. Eu já tinha uma e um nocaute. Mentira, eu tinha 2 e 2 nocautes. Quando eu lutei pelo Rio de Janeiro, eu tive um revés, eu tive uma derrota, onde foi bem complicado para mim, porque eu tinha acabado de chegar e eu me perguntava, será que é isso que eu tenho que fazer? É diferente, você tá num grande centro, você acha que às vezes você vai ser só mais uma. Entendi. Mas aí eu me permiti a gente tentar novamente. Foi onde eu assinei com o XFC, um evento internacional, só que ele sempre foi no Brasil, assim, mais em São Paulo, ali região de São Paulo. Eu fiz 3 lutas no XFC. Primeiro eu participei de um GP, né, do XFC, onde a primeira luta eu lutei contra uma mexicana, nocauteei ela. E todo mundo que eu lutei no XFC eu consegui nocautear, então isso foi uma carreira bom, né? Interessante, né, para todo mundo, assim, né, aos olhos de todos. Porque aí você começa a ter uma visibilidade maior e se projetou através dessas vitórias. Eu entendo que às vezes as frustrações que você pode ter tido lá atrás te tornaram mais forte, mais madura para poder passar por isso. Sim, eu agradeço, né, tipo assim, eu não ter conseguido no handball e por ter sentido o gostinho ruim, amargo de frustrada. Porque isso me fez hoje, tipo assim, não é que eu não me dedicava, eu dedicava, só que eu não consegui, mas eu frustrei. Mas assim, dedicar o máximo que eu posso, tudo que eu posso dar hoje em dia, nos treinamentos, na alimentação, em todas as partes, né? Que não é só treinar, né? É saber o momento de recuperar o corpo, saber o momento de descansar, tem vários fatores, assim, sabe? A gente tem uma equipe multidisciplinar que fica por trás, que é preparador físico, são vários
a gente tem várias pessoas por trás. O esporte é um esporte que é individual, que não é individual. A gente sempre Imagino. depende de alguém para treinar. Toda uma depende. equipe, né? Que É trabalha uma equipe junto. gigante atrás. Eu tenho que ter um professor de boxe, um professor de preparação física, de kickbox, de jiu-jitsu. Então, olha a quantidade de... Aí eu tenho que ter a minha médica, eu tenho que ter a fisioterapeuta, eu tenho que ter... Então, vai um leque gigantesco de pessoas que tem... É um conjunto de pessoas para poder você chegar a um determinado ação que você vai tomar mediante, né, no caso, a sua área que você optou. E aí, nessa escalada aí, você conseguiu chegar, de repente, a esse auge que seria uma visibilidade maior ainda, né? Sim, então, aí quando eu assinei com o XFC, primeiro eu participei de um GP, que eram 3 lutas para ganhar uma medalha, que a medalha tá até aqui, não sei se vai conseguir ver, porque tá bem longe, tá pendurada aqui. Dá pra ver. Dá pra ver? É, porque aqui fica pequenininho, então não tem essa noção. Então eu ganhei essa medalha e depois eu pedi a menina mais dura, mais difícil, que já tinha ganhado essa medalha, que pra mim era a mais dura que tinha no evento. Falei, quero lutar com ela, quero lutar com a mais dura que tem. E aí onde foi o cinturão, que ele tá aqui em pé. Na verdade, eu troquei agora há pouco tempo o quadro dele, e aí eu não consegui pendurar ainda, que ainda tem que fazer uma mecânica aqui na parede para entender. E aí eu ganhei esse cinturão e logo em seguida eu acabei assinando com o UFC. E fiz algumas lutas. Na época no UFC só existia 2 categorias, onde era 61, 52. Eu lutava na 57, que era do meio, mas eu tive que escolher uma ou outra. Eu desci, que era uma categoria totalmente fora do meu peso, né? Eu perdi 18 quilos na época para lutar nessa categoria. Então, tipo assim, eu tinha que fazer um trabalho, um tempo muito mais longo. Eu tinha que fazer um trabalho de 3 meses de alimentação e, tipo, tinha que pesar tudo, tinha que ser tudo regrado, tinha que ser totalmente focada naquilo tudo. Depois, eu fiz 3 lutas na 52. A segunda luta, eu tenho um nocaute mais rápido da categoria, que eu lutei, foram 33 segundos, eu nocauteei uma japonesa, foi no Chile essa luta. Foi um nocaute que até todo mundo fala assim, nossa, eu saí pra ir no banheiro, voltei, tinha Acabou a luta. Eu falei, assim que é bom. Que alegria, né? Que alegria, né? Que alegria, na verdade, né? E daí, logo em seguida, eu subi a categoria, fiz algumas lutas no UFC, onde acabou meu contrato logo depois. No total, eu fiz 7 lutas dentro do UFC, acabou meu contrato. Eu lutei com o Invicta, que é um evento só de mulheres. Eu achei, cara, incrível estar dentro desse evento. Você vê um evento que a gente, normal, é sempre muito mais homens. Se tiver 10 lutas, são no máximo 2 ou 3 lutas femininas. Então, um evento só feminino, para mim, foi sensacional, foi muito bacana participar desse evento. E ele abriu porta para eu assinar com o Bellator, na época, que era o Bellator. Eu lembro. E hoje em dia o PFL comprou o Bellator, e aí eu já tô numa nova organização. Infelizmente eu não pude estrear por conta desse percurso, né, desse obstáculo, qual palavra, né, que a gente pode colocar, que entrou na minha vida, que é o câncer. E aí ainda não pude estrear e tô aguardando aí para essa grande estreia, né? Mas a gente tem certeza que isso não vai demorar. Sim, e você vai estrear logo. A gente eu acabei assim, me encontrando com você pelo Instagram, né? Nesse meio das nossas vidas que se cruzaram com o câncer. E a gente Tive várias pessoas que conversaram comigo, assim, foram muitas pessoas, depois que descobri o câncer, que eu falei nas redes sociais, tive muitas pessoas que abriram isso a mim, assim, muitas pessoas até de fora do Brasil, que às vezes vinha tratar, era brasileiro, mas morava fora e tal, vinha tratar e me acompanhavam, e tipo assim, o máximo que eu pude ajudar, o máximo que eu pude somar para essas pessoas, eu tava tentando ali. Tá dividindo, né? Porque quando a gente passa pelo momento, a gente divide opções, né? Porque você passa um sintoma, eu passo outro, e aí a gente vai aprendendo com uma pessoa e outra, né? Isso foi muito importante, fazer essas amizades, assim, né? E Poliana, te cortando rapidinho, o que acontece? Hoje, né, dia 8 de abril
Dia Mundial do Combate ao Câncer, a gente vem lutando, eu principalmente, que faço um programa na rádio educativa, lá em Campo dos Goitacazes, sempre procuro levar pessoas voltadas, né, para falar sempre, né, em assuntos que é de prioridade ser falado, principalmente ligado à saúde. Então hoje, como nós estamos aqui falando um pouco, né, nós vamos falar um pouco sobre essa área, poderia até ter um médico aqui para a gente falar um pouco mais, mas a gente vai ter outra oportunidade. Nós estamos falando hoje aqui, o pessoal que está nos acompanhando de casa, pela questão da experiência, né? Então você, mulher que está nos ouvindo, que não teve, vamos dizer assim, ainda essa desperteza de se fazer o autoexame. Tem mulheres que às vezes esquecem de fazer o autoexame e às vezes acontece de você até fazer o autoexame, mas às vezes O você que acontece, eu acho que a gente fala assim, não é com a gente, não acontece. com a gente não comigo acontece. Comigo não acontece, não, só com os outros. Exatamente. Infelizmente, todo mundo tem essa mentalidade. Né? É mais ou menos isso. A gente acha assim, não vai, eu tô numa fase legal da minha vida, tá tudo bem, vida que segue, né? É verdade. E como é que você descobriu, de que maneira você chegou a esse ponto? Você foi fazendo um autoexame, você foi ao médico, ou foi uma coisa assim, habitual, que você, de repente, descobriu? Como é que foi? Então, antes dessa luta, que foi um evento só feminino, eu já estava sentindo algumas dores no peito. Sim. Mas eu falo assim, que eu ainda demorei um pouco para procurar, que foi, tipo assim, até um erro, né? Sim. Que a gente acaba cometendo, porque Sim. também tudo que a gente sentir dor no tatame, a gente parar para ir no médico, eu falo que eu vou mudar o local. Vou ter que treinar dentro de um consultório médico. Vocês devem sentir muita dor. O tempo todo a gente tá com dor. Quebrei o nariz 5 vezes, quebrei a mão 2 vezes, já operei o joelho. Olha então só. tem 1 milhão de coisas. Então, se a gente parar, a gente vai ter que treinar dentro do consultório médico. É verdade. Então, eu tava sentindo umas dores quando eu tocava no peito, assim. Ou às vezes batia no jiu-jitsu, como é um esporte muito de contato. Às vezes encostava um ombro, encostava o posicionamento, a pessoa às vezes pesava em cima, ou às vezes tocava uma mão de uma pancada, alguma coisa. Quando a gente defende queda, a gente fica lateral e a pessoa fica com o ombro em cima do peito. Então, eu vinha sentindo essas dores constantes. E aí eu tava achando que era alguma coisa que foi pra uma pancada que vai melhorar, né? E só que aí eu peguei, fiz um exame de... Meu Deus, como é que chama? Aquele igual de neném, esqueci o nome. Ultrassonografia? Eu acho que é isso aí. E aí, porque é tanto exame, a gente vai ficar maluco. Aí eu fiz o exame, aí acabou que o médico falou, o que aconteceu? Eu falei, então, eu sou lutadora, posso ter tomado alguma pancada, e estou sentindo essa dor. E aí eu acho que ele meio que não deu muita atenção ao exame por conta de ser da pancada e já deu um diagnóstico como se não fosse nada. Entendi. Deu um BIRADS 1 ou 2, não sei. E eu tirei isso da cabeça. E aí eu tirei da cabeça, fui lutar nesse evento feminino, lutei no evento e quando eu voltei, como eu não machuquei, eu continuei treinando normal. E cada vez que eu tomava pancada, a dor parece que aumentava. Eu tomei agora, aí eu sentia, parava um pouquinho e voltava. Aí quando eu sentia no outro dia, aí eu sentia, parava, ficava mais tempo. E a dor parece que estava aumentando, estava piorando. Eu falei, não, eu tenho que procurar um médico, porque tá alguma coisa esquisita. Ou pra tomar um remédio pra isso melhorar logo e ir embora, né? Pensei comigo, né? Inocente. E aí, fui a mastologista, e aí ela palpou e tudo, ela falou assim, Poliana, você é atleta, toma pancada, 95%, que não é nada, é pancada, mas eu não posso te fechar o diagnóstico até a gente ter uma conclusão correta, né? Que eu não posso te dar sem estar vendo. Tem que ter uma investigação, né? Tem que investigar direitinho, saber exatamente o que é. Só para completar o que você está falando aí, assim, dando um exemplo meu também. Para as mulheres que estão assistindo a gente entender, você sentia dores, eu não senti nada. Mas é isso que acabou acontecendo comigo. Sabe o que as pessoas falavam? As pessoas falavam assim, não, câncer não dói. Tá vendo? Olha aí.
Aí eu fico tirando da minha Desestimula, né? cabeça. Não, eu nem tô pensando nisso, como você tá falando de câncer, menino, tá doido? Tipo, É o que Bem nós, assim. nem vem na minha cabeça. é o que nós podemos colocar então nessa conclusão de vocês aí, é que tendo ou não tendo dor, é melhor se prevenir. É Né? sempre o Procurar melhor o remédio, médico, né? que seja tocável, nós estamos falando aqui do câncer de mama, então direcionamos a esse sentido aqui hoje no programa. Fazer, no mínimo, né, alguns exames que levam a alguma descoberta, como o exame da mamografia, que é uma coisa simples e fácil de fazer, simples mais ou menos, porque o Cristiano fala que dói muito, né, que esmaga, né? Eu acho assim, quem tem a mama pequenininha não sente tanto, mas quem tem a mama densa, maior, a gente dá uma... Não sei, mas eu sinto bastante. Mas com certeza outras mulheres também devem fazer esse mesmo relato. Mas é um mal para o bem, né, Poliana? Então a gente tem que coisa rápida, levar uma dorzinha nesse mínima, sentido. coisa à toa. E aí, Poliana, a sua vida virou o avesso, né? Então, aí eu fui na mastologista, ela pediu uma ressonância, que deu um BIRADS 4, inconclusivo, que tinha que fazer biópsia. E aí eu fiz a biópsia, e aí eu nunca vou esquecer, eu acho que eu nunca vou esquecer essa data da minha vida, da biópsia. E foi um exame mais invasivo um pouco, né? E foi dia 15 de dezembro, ano retrasado, né? Dia do meu aniversário. Então foi um dia bem tenso, o aniversário bem tenso, assim, o exame demorou pra caramba de começar a fazer e tal. E daí quando eu cheguei em casa já era tarde, aí eu e mais uma pessoa, 2 pessoas, coisando a velhinha só e acabou e tá, vamos dormir, nada. Foi muito tenso, não quero saber de aniversário. Foi bem, bem difícil. E aí quando veio o resultado, que já foi em janeiro, né, já veio que sim, era um câncer, aonde eu teria que fazer o tratamento, fazer a cirurgia. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi cirurgia. Meu câncer foi encontrado apenas in situ, não tinha encontrado o invasor. Então, o primeiro procedimento foi feito, foi a cirurgia. Eles fizeram mastectomia inteira, retirando a auréola e 3 linfonodos retirados. E aí, nos estudos da patologia, logo depois da cirurgia, encontraram 5 milímetros do invasor. Eu tinha 6 centímetros do tamanho da coisa, mas 5 milímetros do invasor e 2 linfonodos comprometidos. Então aí que veio logo em seguida o tratamento, né? Que aí tive que fazer quimioterapia, radioterapia, e agora mês que vem eu faço a cirurgia de reconstrução da mama. Ai, que e legal. Hoje em dia tá acabando. Tá acabando. Mas eu tô fazendo um remédio que é quimioterapia oral, né? Eu faço uso de Xeloda, eu tomo 4 comprimidos, 2 de manhã e 2 à noite. Tá. Um remédio contínuo. E aí até novembro desse ano eu ainda mantenho esse medicamento. Eu não tenho grandes sintomas, assim como a quimioterapia traz pra gente, mas assim, meio prostrada, sem vontade, cansa mais. Às vezes dá um pouquinho de um nó na garganta, não enjoo, só um nó na garganta. As minhas mãos ficam secas de cortar essas dobrinhas, elas cortam. Ele deu algumas pintas em mim, no pé, na mão, na língua também tive. Interessante. Eu tive. Umas coisas. Porque cada um dá uma coisa, né? Totalmente diferente. É muito louco, né? É umas coisas assim doidas que acontecem. O corpo da gente reage ao tratamento diferente. Eu faço a hormonioterapia agora, nesse momento. Eu terminei químio, terminei rádio, né? Tudo isso. E eu tenho as pílulazinhas que eu tomo, que são que a gente vai tomar, a gente fica sem hormônio, e como que isso mexe no corpo da gente todo. É incrivelmente assim, que você fala assim, mas só esse. Tem gente que fala, um comprimidinho que você vai tomar, mas é uma onda na sua vida esse comprimidinho, né? O negócio é doido. Então, eu acredito que o seu deve ser positivo para hormônio, né? Hormônio positivo, o meu, sim. O meu é triplo negativo, mas mesmo assim a quimioterapia coloca a gente em estado de menopausa, né? Eu ainda estou na menopausa,
Estou não, ainda não menstruei, na verdade. Então, você é nova. Agora você imagina eu que já era para estar na menopausa e entra forçado com tudo isso. Você tem que Eu bloquear, faço né? O meu não bloqueio. precisa. É um O meu não bloqueio. precisa de bloqueio, porque ele é negativo para hormônio. Mas assim, por causa da quimioterapia, ainda não voltei. Eu acho que esse remédio também atrapalha um pouco a retomada, né, da volta da menstruação. Mas assim, como você falou, cara, eu que sou atleta, me alimento bem e tudo, o corpo já muda totalmente. Eu vou malhar, eu treino, não ganho músculo. Eu falo, meu Deus, o normal já não tá ganhando. Eu não dá consistência. Eu falo, o que está acontecendo, gente? Mas, Mas é muito, ô é por conta Poliana, disso, né? em meio a tudo isso, eu queria que você soubesse que mesmo nas poucas conversas que a gente teve no WhatsApp, no Instagram, você é uma grande incentivadora para mim. Porque eu estava muito sedentária, uma alimentação assim, bem nada a ver, só me destruindo. E eu mudei muito por ver você. Eu sei que você é atleta, você tem um corpo diferente. E eu falava assim, ela consegue fazer isso tudo. Eu tenho que conseguir fazer pelo menos um pouquinho. Eu tenho que entrar pelo menos na academia. Eu tenho que comer direito. E assim, você me incentivou muito a estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu estou malhando o que eu posso, no meu limite, mas eu estou fazendo. Minha alimentação mudou muita coisa junto com a alimentação e eu devo ao seu incentivo, à sua Ó, positividade. eu tô arrepiada aqui, porque eu acho que a ideia de sempre foi passar isso para as pessoas, sabe? Ainda mais quando eu tive o diagnóstico, que minha médica falou, cara, Poliana, você tem que fazer atividade física. Eu falei, para mim isso vai ser ok. Você tem que se alimentar bem, para mim vai ser ok. Mas eu queria mostrar para as pessoas também, é lógico que, como eu sempre falei no Instagram, né? Acredito que você, né, tenha escutado Sim, algumas das vezes. Cada um no seu limite, cada um no que você possa pode. fazer. Não tem como você comparar o seu treino com o meu, mas assim, Não, você pode ver alguma aquilo dali que coisa. dá certo. Não, ela tá indo, então dá para ir. Mas é assim, tem os dias, né? Às vezes na segunda você não ia, na terça o corpo tava mal, mas aí na quarta você ia, na quinta você ia. Isso. Isso é muito importante. A alimentação durante esse processo também é muito importante pelo fato dos sintomas, né? Então, alimentação e atividade física são duas coisas que andam praticamente juntas, é importante as duas juntas, né? E nesse momento é uma das coisas mais importantes que tem, né? Para a gente ter o menos sintomas possível. E eu fico muito feliz de escutar isso, como eu te falei, até arrepiei aqui, porque a ideia sempre É foi essa, de verdade. estar ajudando novas pessoas, não só de câncer, mas assim, cara, é saber que problema todo mundo tem o tempo todo, e a Sim, gente tem que saber passar da verdade. melhor maneira possível, e como eu falei, não só aqui, mas acho que em tudo que eu já falei, se a gente não se dá o nosso melhor numa fase mais difícil, quem vai dar? Não adianta a outra pessoa dar pra gente, a gente tem que se dar e se permitir coisas boas, né? É verdade. Ô, Poliana, eu só vou dar uma paradinha agora aqui, que as pessoas que estão acompanhando a gente, às vezes acompanham no dia a dia, na sua casa, e a televisão, e às vezes algumas notícias, elas são reportadas de uma forma diferente, e às vezes é reportado de uma outra forma que às vezes a pessoa não entende. Então nós estamos aqui, hoje, falando no dia 8 de abril, sobre o Dia Mundial do Combate ao Câncer, mas nós vamos falar. Só um minutinho, eu vou pedir para a Cristiane ler algumas coisas aqui, estatisticamente falando, para o pessoal de casa ter ideia, algumas comparações de alguns países e até mesmo no Brasil. Então, nós fizemos um apanhado, eu e a Cristiane, para que você de casa acompanhasse e também você, Poliana, ficasse também ciente do que se passa com relação ao câncer. Pode falar, Cristiane. Entre os novos casos de câncer no mundo, 14,1 milhões, 48% encontram-se na Ásia, 24,4% na Europa, 20,5% nas Américas, 6% na África, 1,1% na Oceania. Entre os 8,2 milhões de mortes por câncer no mundo, 54,8% são registrados na Ásia, 21,5% na Europa, 15,8% nas Américas, 7,2% na África e 0,7% na Oceania. O ranking no Brasil. O tumor maligno mais incidente no Brasil
é o de pele, não melanoma, 31,3% do total de casos. Seguido pelos cânceres de mama feminino, com 10,5%, próstata, 10,2%, cólon e reto, 6,5%, pulmão, 4,6% e estômago, 3,1%. E a incidência de câncer no mundo, como é que é? O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e é responsável por 9,6 milhões foi responsável, por 9,6 milhões de mortes em 2018. A nível global, 1 em cada 6 mortes são relacionadas à doença. Aproximadamente 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média renda. Qual o estado brasileiro que tem maior índice? O Rio Grande do Sul tem estimado mais de 157 mil novos casos de câncer até 2025, de acordo com o Ministério da Saúde. E o que leva? É uma informação que às vezes as pessoas ficam assim, o que leva uma pessoa a ter câncer? O câncer não tem uma causa única. Há várias causas, externas presentes no meio ambiente e internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer. Qual o pior tipo de câncer maligno, Qual o pior? Aqui a gente tem como estudo que aparece o do pâncreas, de vesícula, do esôfago, de fígado, de pulmão e de cérebro. E os sintomas? É o que a gente estava falando agorinha mesmo. Alguns sentem, outros não. Pode ser que esses que eu vou falar agora estejam incluídos na maioria das pessoas. Perda de peso inexplicável, fadiga, suores noturnos, perda de apetite, dor nova e persistente, problemas com a visão ou audição, enjoos, vômitos frequentes e até sangue na urina. Qualquer desses sintomas, é fora do normal, a gente tem que procurar. E mesmo não tendo sintomas, a gente fica a dica de que a prevenção é sempre o maior remédio. Essas informações foram tiradas do site lá do Hospital do Câncer, da Fundação Cristiano Varela, em Muriaé, onde eu faço o meu tratamento. Então, Poliana, você de casa também esteve acompanhando agora essa leitura da Cristiane e observou aí que os números são alarmantes, Mas a gente tem que se preocupar com o menor número que seja, a verdade seja dita, Então, tá aí dado o recado do podcast Falando Sério. Eu vou pedir a você de casa agora, só um minutinho, nós vamos para um pequeno intervalo, tá? Um pequeno intervalozinho rapidinho e voltamos em seguida com a Poliana Botelho, ela que foi lutadora do UFC e agora está no PFL. Ok? A ACADEFOR, centro especializado em formação de vigilantes, vem formando profissionais vencedores, capazes de inovar, transformar informações em conhecimentos para a vida, criando soluções nos diversos campos da segurança privada. Formamos profissionais diferenciados para o competitivo mercado de segurança privada. Somos credenciados pela Polícia Federal. Com uma localização privilegiada na cidade de Campo dos Goitacazes, a ACADEFOR atende rigorosamente à legislação vigente e possui uma estrutura que inclui estande de tiros que segue rigorosamente aos critérios exigidos pela lei vigente em nosso país.
Dormitórios masculino e feminino, banheiros, refeitório e salas totalmente equipadas e climatizadas. Mantemos nossa estrutura sempre higienizada conforme os rigorosos padrões exigidos por lei. A metodologia de ensino é moderna e todos os cursos são ministrados por instrutores capacitados e credenciados na Polícia Federal. Oferecemos diversos cursos com o que há de melhor no mercado de segurança, sempre atualizados. Na ACADEFOR, todos os meses são formados mais de 100 profissionais capacitados e certificados com a homologação pela Polícia Federal para o mercado de trabalho. Para maiores informações, ligue 22 32 33 4001 ou 22 997 15 4001. Venha pra CADEFOR, formando vencedores! Bem-vindos à RP Odonto, sua clínica odontológica em Itaperuna, onde sorrisos saudáveis são nossa prioridade. Na RP Odonto, oferecemos atendimento excepcional e profissionais dedicados para cuidar da sua saúde bucal. Nossos consultórios são equipados com tecnologia de ponta e nossa equipe é apaixonada por fazer seu sorriso brilhar. Transformamos vidas por meio de tratamentos personalizados. Sua saúde bucal está em mãos impecáveis na RP Odonto. De limpezas a implantes, oferecemos uma variedade de serviços para atender às suas necessidades. RP Odonto, onde cuidamos do seu sorriso com excelência, porque seu sorriso merece o melhor. Bom, pessoal, já tomamos nossa aguinha, tomamos nosso café, a Poliana também tomou um pouquinho de água lá e nós retornamos aqui. Nós estamos conversando hoje com a Poliana Botelho, ela que é uma lutadora, uma guerreira, e hoje nós estamos falando da, mas não é luta de coisa não, é a luta contra o câncer, porque hoje, nessa data de hoje, 8 de abril, nós estamos fazendo uma luta do combate ao câncer, que é o Dia Internacional do Combate ao Câncer. E a Poliana, ela, como você está acompanhando aí, já viu um pouco da história dela, mas você que está chegando agora, nesse momento, volta a fita aí, dá um retrô para você acompanhar toda a história de Poliana, uma pessoa conhecida nacionalmente, internacionalmente. Recentemente ela esteve lá nos Estados Unidos, esteve lá em Nova York, né? Se eu não me engano. E ela passou aí por um bom bocado, vem passando, e agora, daqui a pouquinho, ela vai falar um pouco sobre a questão da próxima cirurgia que ela vai fazer agora, né? Mas antes, eu quero dar mais um recado a você. Acompanhe a nossa programação no podcast Falando Sério. Peço a você que se inscreva no programa Falando Sério. Nós estamos aqui sempre com assuntos importantes para você, seja para o homem, seja para a mulher, seja para a criança, sempre voltado para a melhor informação. O podcast acontece toda segunda-feira, às 19 horas. Nós estamos no ar, trazendo a melhor informação para você. E ao meu lado hoje, a Cristiane Mouta, que é minha esposa, que também passou por esse processo do câncer, né? Ainda estamos numa luta corrente com isso aí. É um câncer de mama, a qual nós estamos fazendo algumas abordagens com relação ao câncer de mama. E, Poliana, retornando aqui à nossa entrevista aqui, a luta de hoje em dia, eu acompanho você no Instagram e certamente eu vejo o seu dia a dia, você é uma menina que coloca lá, se expõe com maior naturalidade, tô tomando café, tô indo de bike para academia e vai lá, faz o seu treino, a sua normalidade. O que você pode dizer de um pouco dessa normalidade sua na atual conjuntura? Então, eu não estou conseguindo fazer meus treinos como antes ainda, por conta da medicação. A medicação acaba me limitando algumas coisas. Eu tenho mais cansaço, eu tenho mais falta disponibilidade. O corpo está sempre um pouco mais cansado o tempo todo, mas assim, eu tento pelo menos treinar, fazer um treino por dia, fora que eu dou algumas aulas, né? Que eu não deixo de dar as aulas. A aula é certa, né? Os treinos, às vezes, tem dia que eu não vou por conta do corpo não estar conseguindo ir e tal, então eu respeito ele. Às vezes, no próximo dia eu consegui ir. Mas hoje em dia eu estou tentando treinar sempre pela manhã um jiu-jitsu ou uma musculação.
Ou se eu, quando eu conseguir o jiu-jitsu pela manhã, a musculação pela tarde. Quando eu consigo conciliar os dois, para mim fica perfeito. Mas quando eu não consigo conciliar, pelo menos um eu tento ir. Mas assim, o remédio ainda acaba me dando uma indisposição. Às vezes, quando eu treino 2 vezes, muito pesado as 2 vezes, às vezes eu fico 3 dias sem ir. O corpo Porque o não corpo não, vai, né? não Não o responde. corpo fico mole, assim, aí não vai. Então eu prefiro às vezes treinar uma mais ou menos para manter a semana inteira do que treinar duas muito Muito forte forte. e acabar com a semana. O interessante também, o Poliana, que a gente, na realidade, o que acontece? Nós estamos passando hoje por um processo, vendo você fazendo todo esse processo distante, né? Da sua residência, né? Da sua casa, né? Onde tem seu pai, sua mãe. E, digamos assim, é difícil tudo isso estando distante, né? E como fica assim essa saudade de você passar por esse processo todo e distante assim um pouco das suas irmãs, seu sobrinho, né? Como é que o que você poderia dizer para gente, para aquelas pessoas, né, que também está na luta do seu dia a dia e tipo assim, o que você poderia falar para gente? Desiste, não desiste, pode ir, não pode ir, como é que fica? Então, na verdade, quando a gente vem em busca de um sonho, de uma realização na vida, a gente acaba deixando certas coisas passando, né? Igual meus sobrinhos. Eu não acompanho muito, assim, Entendi, próximo, entendi, né? E acaba que criança cresce muito rápido, né? E a gente acaba entendi. não vendo, eu não acaba não convivendo tanto como eu gostaria. Mas assim, eu tenho um propósito, né? Eu entendi, Poliana. E vou atrás dele. Quando eu consigo ir para Minas, eu vou o máximo que conseguir, mas tem ido muito pouco. Mas a família dá Mas sempre aquele gás que a gente precisa, assim, para dar aquela renovada e voltar e pegar firme de novo, né? sim, não, quando eu vou e volto, 10 mil mais, parece que a energia, né? A energia nossa fica mais recarregada, né? Então é muito importante a família, assim, ainda mais nesse momento agora foi muito importante. Eles vieram, às vezes eles vêm também. Então isso acaba sendo importante para mim. Mas é aquilo, quando a gente tem um propósito, a gente tem que seguir ele e a vida ela não para, né? É. Numa cidade grande a vida parece que corre mais rápido ainda, as coisas É é verdade. uma loucura. Quando você olha já é 8 horas da noite, já acabou o dia, já começa o outro. É Então o bem meu assim. propósito sempre foi é, ser um atleta, ir atrás das minhas conquistas e hoje de patrocinadores, de financeiramente o que tá que me financeiramente é o meu trabalho. Então, tipo, eu não tô aqui, tipo, porque tá treinando, não, é o Sim, meu tem que trabalho, trabalhar. não, não só das aulas, mas assim, as lutas também é o meu trabalho, porque eu vejo que o Brasil não entende muito isso, né? As pessoas perguntam pra gente, mas você só treina, cara, é o meu trabalho. Você fala, eu tô Entende? trabalhando. Trabalhando, só que as pessoas ainda não associam, tipo, um atleta como trabalho, sabe? Então, isso é uma coisa que o nosso país ainda tem que conquistar essas Fazer. coisas, mas E o trabalho, ele é motivador para a gente continuar em qualquer, sim, seja lá, em qualquer área da nossa vida. Ele e te crescer, né? Que a impulsiona. gente faz. Tipo, tudo que eu conquistei até hoje, aonde eu cheguei, eu fiz novela, fiz filme, fiz documentário, fiz. Tudo foi meu trabalho, foi minha dedicação, foi meus treinos, foi minha luta, foi É isso. literalmente a luta. É Então, bem isso. até o câncer, a luta que fez eu descobrir, né? Porque ela fez eu descobrir num treino e aquilo me incomodando e acabei descobrindo e, na verdade, o que fez eu me tornar muito forte para a recuperação, para o tratamento, foi a luta que ela me fez forte. Porque um dos esportes mais difíceis é a luta. De todos que eu fiz, para mim é o mais difícil. E hoje, Poliana, o que você poderia falar assim para aquelas pessoas que estão nos assistindo neste momento com relação aos seus problemas? Cara, problema todo mundo tem. Sim, Esse não, o meu não vai ser maior que o seu não vai ser maior que o meu, porque cada um tem uma forma de sentir. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim: Nossa, quando eu olho para você, eu falo assim: Caramba,
Não, eu tenho que fazer isso porque o problema dela é pior que o meu. Cara, não se compare. Cada um tem um problema, cada um sabe onde o seu calo dói mais. Mas eu acho que o que você se dedica a fazer, você tem que fazer com amor. Você tem que gostar do que você faz. Que quando você gosta, você faz com amor, você é dedicado. Então se torna mais fácil quando a gente ama o que a gente faz. Então é problema todo mundo tem. E a gente tem que saber lidar com os problemas e sempre ficar bem com você mesmo. Acho que a gente bem com a gente consegue até entregar coisas melhores para o nosso trabalho e para as pessoas que a gente acaba convivendo. Então, eu sempre digo isso, até nas piores fases, né, que a gente passa, né, na questão de perder o cabelo e tal, se você estiver bem com você mesmo, as pessoas te aceitam, a sociedade te aceita, todo mundo começa a te ver com outros olhos, mas para isso você precisa estar bem com você mesmo. Saber o que você quer, aonde você quer chegar. Eu acho que as pessoas não precisam ficar dramatizando. Sim. Pega o problema, o que eu tenho que fazer com o problema? Joga no peito, igual futebol, joga no peito, me dá ele aí. E vamos resolver ele. Não tem como ficar, mas aí. Não, a gente tem que resolver problema. Esse negócio de síndrome de coitadinha nunca foi pra mim. Não tem como. Aí, Não tipo dá. assim, aí você chega num ponto que, tipo assim, o problema não tem solução. Beleza, tchau, problema. Não tem solução, não tem o que fazer. Mas aí existe a solução, vamos atrás dela. Minha mãe já dizia, o que não tem solução, solucionado está. Pois então, já tá pronto, já tá. É bom que você não precisa nem gastar a sua cabeça com aquilo, Isso. já não tem como resolver. Mas os problemas que existem, solução, depende de você fazer alguma coisa. Quanto mais você procrastinar, mais aquilo vai virando a bola de neve, né? Vai aumentando, parece. Então, acho que é literalmente um futebol. Eu não sou jogador de futebol, não, mas a gente bate no peito E vai. e resolve. É bem Entendi. isso. Poliana, a gente, assim, eu fico muito feliz de você estar participando conosco aqui nesse momento, né? Dessa luta que nós estamos aí combatendo, algumas situações que a gente pode colocar assim em cast, que às vezes é a falta, né, de controle, vamos dizer assim, da própria mulher. Porque a Cristiane mesmo, ela adquiriu assim, chegou para ela esse câncer de uma forma assim que a gente não esperava. Veio antes da pandemia, ela tinha feito os exames, sempre fazia o exame local e tinha feito a mamografia antes da pandemia. Aí veio a pandemia e aí houve aquela dificuldade toda de você dar continuidade, né, vamos dizer assim, a fazer qualquer tipo de tratamento. Então foram nesse período de 2 anos e pós-pandemia foi aí que nós procuramos, assim, do nada, na verdade, né, conseguimos identificar um nódulo nela e aí sim nós achamos estranho e o caso dela, né, foi logo identificado também, fizemos todos os exames e partimos para a fundação lá em Muriaé, que graças a Deus hoje nos atendeu muito, assim, nos atende muito bem, né? É uma referência que nós podemos dizer assim. Então, assim, quando você surgiu na nossa vida, e eu digo na nossa porque eu te acompanho pelo Instagram e eu vejo as suas postagens lá, com a sua simplicidade, o seu jeito de ser, a sua maneira de lutar no seu dia a dia e demonstrando até, inclusive, o que você estava passando, né? Toda mulher, né, pensa nesse problema de, poxa, adquirir um câncer e tal, e aí, foi câncer de mama, e agora? Vai cair o cabelo, né? E aí vem logo esse baque maior da tristeza de cair, como a Cristiane também. Enfim, tantas outras mulheres que passaram por essa situação, resolveram passar a máquina. Mas eu quero deixar assim, para os nossos telespectadores que estão aqui acompanhando nosso podcast, que se você quer realmente acompanhar uma pessoa que vibra pela vida, tá? Que vive a vida intensamente, minuto a minuto, eu recomendo você ir no Instagram da Poliana Botelho, porque é uma pessoa assim... Você demonstra, Poliana, alegria de viver. E isso incentiva as pessoas. Foi por isso que eu falei com você lá no começo, assim, que eu achei que eu podia fazer alguma coisa e que eu podia voltar a me mexer, me mover, porque dores para tudo quanto é parte do corpo. Eu falei assim, é melhor sentir dor
lá da academia, do exercício que eu tô fazendo, do que eu ficar enferrujado e não conseguir fazer mais nada. Daqui a pouco eu não consigo nem andar. Então, assim, vamos deixar claro para pessoas aqui, desculpa te interromper, que não é quem tá com câncer não, gente. é todo mundo. Sim, É sim, todo sim. É o remédio mais barato que tem. É Você verdade. não tem que ir na farmácia, não tem que comprar, pra você não gasta todo mundo. dinheiro. E você Então, só vai fazer o bem para você mesmo, né? Um remédio, Então, eu assim, falo que a gente não pode parar. É o principal, acho que é o básico que a gente quer deixar aqui de informação para as pessoas, é isso. Né? É se cuidar, é procurar saber, é fazer, porque são coisas que ninguém pode fazer pela gente. É a gente e a gente mesmo. É verdade. É verdade. E a gente está aqui para demonstrarmos isso para você que está acompanhando a nossa programação. E a gente já está caminhando já para o final da nossa participação com a Poliana aqui. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer a uma pessoa muito importante que contribuiu com a gente nesse momento aqui, que nos cedeu, né, essa luva aqui, você que está vendo aqui, participou aqui com a gente, as duas luvas aqui, essas duas luvas que é a luta que a gente vai falar simbolizando a luta, simbolizando, né? A luta contra das duas formas. As duas formas simbolizando a luta contra o câncer, tá? E a Viber, a loja Viber nacionais e internacionais, ela fica lá na Rua Joel Reis, 172, no centro de Cardoso Moreira, em frente ali ao Banco Sicredi. E se você quer, porventura, conhecer um pouco da loja, pode também ligar para lá, tem um telefone aqui, falar com a Ingrid pelo telefone 22 99 887 1117. Lá você vai encontrar materiais esportivos, acessório para skate, luvas como essa daqui, outros modelos diferenciados, capacete para skate, roupas masculina, feminina. E você que gosta de skate, lá tem um monte de coisa, um monte de material, acessório relacionado a isso tudo aí. Então, inclusive essa luva aqui, gente, ela veio com a bolsa, olha só, essa bolsa aqui muito legal, olha lá, Viber nacional importado, veio numa sacola, tem que ver, Poliana, eu acho maneiro mesmo, veio numa sacolinha, tudo bonitinho. Então, quer dizer, muito obrigado aí a Ingrid que lá da Vibes Nacionais e Importados. Isso, tá aí. Ela participou com a gente já aí, agradecemos demais. Quando eu falei de você, ela falou, nossa, eu conheço demais, eu acompanho e tal. E ela ficou até emocionada e falou, gente, eu não vou perder de jeito nenhum. Então tá aí o nosso abraço a Ingrid. E muito obrigado, Ingrid, pela questão da luva aqui, que com certeza a gente vai tomar como uma iniciativa para lutar sobre o câncer, né? E hoje nós estamos falando sobre o câncer de mama. Então, Poliana, eu me sinto honrado em saber que você está nessa luta, porém, passando, mesmo na dificuldade. Mas a gente sempre fala, para ter o ouro, deixa o couro, não é verdade, gente? Para ter o ouro, deixa o couro. Eu sei que você já tomou muitas pancadas na cabeça, em todo o corpo, e você nunca desistiu. E tenho certeza que você não vai desistir jamais. Jamais. Então, você é uma vitoriosa, uma menina que eu posso falar com clareza, é uma menina, né? Poderia ser até a minha filha, e eu seria muito honrado de ter. Quero mandar um grande abraço para o Fernando Botelho, né? E a Marta, que certamente vai estar participando conosco. Eu até tentei, para ser sincero a você, Poliana, eu até tentei entrar em contato com o seu pai e sua mãe, mas possivelmente eles estão ocupados lá e eu também não foi uma coisa muito planejada, né? E não obtive sucesso. Mas tenho certeza que eles vão estar aí juntinho com você na hora que você precisa e precisar deles aí. E o que está para acontecer com você, certamente a mão de Deus vai estar sempre tocada em você. Porque Deus é vivo e Ele é presente naqueles que recebem. E você é uma pessoa, certamente, que tem isso no coração. Um Deus maravilhoso, em qual você acredita. Nós, como eu disse, nós estamos caminhando para o final. Se você quiser fazer alguma colocação, realmente a gente volta atrás, não tem problema, tá? O importante é a gente deixar aqui muito bem claro
a nossa participação e o foco que é o combate ao câncer, né? Seja ele qual for. E hoje nós estamos falando do câncer de mama. A gente tocou no assunto, você não, a Cristiane tocou no assunto sobre o cabelo. O cabelo eu acho que é uma das partes mais difíceis que a gente, mulher, enfrenta, né? Acredito que para todo mundo, mas acredito que o homem, por ele já ter um cabelo mais curto e tal, já é menos difícil do que uma mulher, né? Quando Sim. tem esse diagnóstico, a primeira coisa, quando eu sentei na minha cadeira e tive o diagnóstico, eu não queria saber do tratamento, porque eu nunca tinha passado por ninguém perto, eu não fazia ideia como é, nunca passei por ninguém perto de mim. A primeira coisa que eu olhei pra cara dela, eu falei assim, eu quero saber do meu cabelo, ele vai cair. Eu só queria saber do cabelo, porque às vezes as pessoas acham que o cabelo é uma coisa muito fútil, né? Mas não é fútil, a gente para de se encontrar, na verdade, quando o cabelo cai. Você perde, porque não perde cabelo, você perde sobrancelha, você perde os cílios, você fica amarela, você fica inchada. Então, você se muda inteira. Assim. Você olha pro espelho e fala, meu Deus, Cadê eu? Cadê eu? Onde eu tô? Eu não tô aqui mais. Mas assim, até uma das amigas minhas que eu fiz também durante essa fase do tratamento, ela fala, pô, olha, eu acho que você sofreu mais do que eu. Porque ela, a primeira quimioterapia, o cabelo dela já caiu. Ela fez a touca e tudo, o cabelo dela já caiu. Poliana, eu vou te interromper rapidinho, porque na realidade, neste momento aqui, eu consegui falar com uma pessoa que eu vou trazer aqui para você ouvir a voz dessa pessoa e vai te dar uma boa noite. Com você, uma pessoa muito especial que vai dar uma boa noite para você. Marta Botelho. Boa noite, Marta. Boa noite. Boa noite, minha filha. Tá conseguindo ouvir? Tá, fala de novo, põe de novo. Peraí. Tá ouvindo agora? Tô escutando. Tá escutando? Peraí, não é de vídeo, não? Então, vamos botar no vídeo então aqui então. Pera aí, vamos chamar de vídeo. Vamos mudar. Vamos mudar aqui. Ao vivo tudo é normal. Opa! Olha aqui, Poliana. Olha aí. Oi, mãe, ela tá me vendo, né? Aí, ela tá te vendo. Ela não vai estar te vendo. Olha aí. Ei, Poli! Aí. Ei, meu amor, como é que você tá? Tá bem? Tô bem, graças a Deus, mãe. Que menina linda é essa, hein? É igual a mãe, puxou a mãe. Né? Eu tô trazendo o telefone para cá para o pessoal estar nos acompanhando. Ô, Marta, nós estamos ao vivo, tá? Fazendo aqui um podcast com a sua amada filha e minha amada sobrinha. Beijo! Olha aí, olha ela aí. Olha aí. Que saudade, hein? Que saudade, não tá? E muita. Ô, Marta, primeiramente eu quero elogiá-la, tá? Por você ter uma filha tão maravilhosa. E o pessoal do YouTube aqui não está te vendo nesse momento, porque nós estamos fazendo uma chamada ao vivo. Mas eles estão sentindo essa áurea minha de saber, de estar conversando com a mãe maravilhosa, tá? De ser a mãe da Poliana, uma pessoa assim, totalmente especial. Uma menina assim que a gente aprende com ela, mesmo sendo jovem. Eu, na minha idade que eu tenho, aqui é a Cristiane, a minha esposa, tá? Que também passou por esse problema, tá? Então, o que acontece? Eu quero aqui parabenizá-la pela tudo que vocês, né, têm feito por ela, têm acompanhado ela sempre de pertinho, entre os momentos alegres e momentos tristes. Então, esse momento é um momento único que nós estamos aqui cedendo ao pessoal aqui do podcast Falando Sério, de estar visualizando a mãe da Poliana, que ela nem gosta muito de aparecer. As câmeras estão filmando ela aqui, não é isso? E tá até com o avental. Ela tá trabalhando, né? Tá trabalhando, olha lá. Tá com o avental, né? Tô na maçonaria fazendo bacalhau. Ih, olha lá, olha só, tá vendo? Eu vou sair daqui e vou partir para lá. Olha, muito obrigado por atender a nossa ligação. Eu tinha falado com ela aqui que eu tinha tentado, mas não tinha conseguido, mas Deus deu o seu jeitinho. E aí agora... E deixei o celular lá no carro. Ah, tá. Então tá aí, Poliana.
eu prometi e cumpri aí, né? Você Deu viu sua certo, mãezinha viu? aqui, Conseguiu colocar minha mãe aí. de longe, tá? Um super beijo pra ela. Deus. Deus te Fica com abençoe. Deus. Amém. Obrigado. Vocês são da voz de beijo também. Obrigado. Fica com Tchau. Deus. Tudo de bom. Tchau. Olha, gente, olha, ao vivo é assim, né? Eu gosto de fazer essas coisas ao vivo, e porque a gente tem que ser assim. Se a gente não for o natural das coisas, você ficar engomado, isso não é legal. E eu quis fazer essa surpresa para Poliana. Poliana, foi uma surpresa, né? Porque você não esperava isso, certamente, Com né? certeza, claro. Entendeu? Mas Minha é mãe isso sempre aí. é bom, né? Porque mãe é mãe, pai é pai, e a gente tem que ter o alicerce. E o alicerce que você tem é um alicerce especial. O Fernando Botelho, a sua mãe, foram assim pessoas. E um abraço também para sua irmã, né? Eu esqueci o nome dela. Tem duas, Nato e Fernando. Exatamente. Um abraço para elas que foram suas companheiras também, né? De luta também. Sim. Então, a família, gente, eu digo isso com uma propriedade muito grande para falar sobre isso. Porque se não fosse a família a acompanhar o casal Rogério e a Cristiane, nós estaríamos talvez de uma crista muito baixo de hoje e não teríamos nem condições de ficar falando, tocando sobre esse assunto, e talvez não teríamos vencido, né, as pancadas que nós levamos no dia a dia da luta contra o câncer. Então, Poliana, mais uma vez, quero aqui agradecer imensamente pela sua participação no podcast Falando Sério. E eu tenho a honra, né, de dizer para os meus 100 seguidores que, na verdade, uma delas é a Poliana que me segue. E olha que é uma menina poderosa, hein? Tá com 160, quase 200 mil seguidores ou mais, sei lá, não sei. Mas merece, tá? Você merece, e o mérito tá aí, né? A gente vai recebendo isso gradativamente. Então, Poliana, eu quero deixar para você as despedidas, né? Infelizmente, o nosso horário está se dando. E numa próxima oportunidade, se Deus quiser, nós vamos estarmos fazendo uma entrevista lá na rádio educativa lá de Campo dos Goitacazes, ok? Polió, muito obrigada. Prazer enorme falar com você. Adorei falar com você aqui hoje. E a gente continua mandando os recadinhos de vez em quando lá no Instagram. Eu agora estou conversando pouco, porque eu estou trabalhando muito. Não estou tendo tempo. Mas a gente continua se falando, tá? Que Deus te abençoe, cuide de você sempre. Sucesso na sua cirurgia. Estou sempre orando por você. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. É sempre bom estar conversando. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito, mas eu gosto de escutar muito, porque é bom a gente aprender com as pessoas, né? E obrigado pelo espaço, obrigado pelo podcast, foi maravilhoso. Espero poder estar ajudando, né? Somando para a vida de algumas pessoas, com algumas coisas que pode somar, a gente pode tirar de lição. Cada um tem uma vida, mas assim, acho que a gente se espelha na vida de uma outra pessoa para a gente poder evoluir mais, né? E ser sempre melhor do que cada vez mais. Fiquei muito feliz, Cristiane, de estar te vendo por aqui. A gente sempre conversou, né, durante esse tratamento. Essa loucura que está passando na nossa vida. Acho que só quem passa de verdade sabe como é, né? E obrigada mesmo, assim, de coração, foi super bacana a gente estar tendo essa conversa aqui. E para todos os ouvintes, que se cuidem, que prestem mais atenção no seu corpo, não só no peito, mas assim, no corpo em geral. Eu continuo falando, acho que vou falar sempre, que o melhor remédio que a gente tem é atividade física, é uma boa alimentação, beber água, é se cuidar. A gente se cuidar, eu acho que é o mais importante de tudo. Porque se a gente está bem cuidado, se a gente está saudável, a gente consegue. O mundo é gigante. Eu falo que eu conquistei muita coisa, ainda tem um mundo gigante para eu conquistar, e tudo que eu quiser, de fato, eu vou conquistar. E eu vou atrás de tudo que eu quiser. E como eu fui, eu conquistei, todo mundo conquista, basta querer. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço, e espero que esse podcast pode ajudar muitas pessoas. Né? Certamente, Poliana.
E como eu comecei, falei, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, muito obrigado por vocês terem acompanhado o podcast Falando Sério. Muito obrigado por vocês estarem nesse momento com a gente. Espero que esse vídeo se replique, né? Vocês compartilhem ele o máximo que puder. Se inscrevam no canal podcast. Mais uma vez, toda segunda-feira nós estamos aqui às 19 horas, tratando sempre de um assunto de grande importância. Cristiane, beijo no seu coração. Depois eu te dou um beijinho na boca. Vamos pra casa junto. Vamos pra casa junto. Já. Agora, gente, vocês não têm noção de a Poliana é uma pessoa tão bacana. Poliana, faz aquela cara bonita que você sempre faz lá. Não, pode falar a verdade, enrolado. Não, é enrolado, né? Enrolado. Não, pessoal, bota na câmera dela aí. Dá um tchau pra nós e despedindo daquele jeito seu. Daquele jeito que ela costuma sempre fazer. Você faz lá, bom dia! Agora não é bom dia, agora é boa noite, né? Dá uma boa noite para todo mundo, finalizando uma boa semana para todo mundo. Eu me despeço daqui, mas eu vou deixar esse final de boa noite com a minha querida Poliana. Um beijo no seu coração. Espero te abraçar dentro em breve e saber boas notícias de você, tá? Fica com Deus e que o Papai do Céu te abençoe sempre. Pode dar o seu boa noite de final de podcast Falando Sério. Boa noite, galera. Beijo. Fica com Deus. Você acabou de assistir o podcast Falando Sério, com a apresentação de Rogério Nogueira.